Olá novamente! Agora temos o nosso segundo painel com Rafael Alecrim. Ele é engenheiro com 16 anos de experiência em serviços aeroespaciais, automotivos e de TI. Já atuou como gerente na Embraer e atualmente é gerente de projetos na Airbus na França. Ele vai falar com vocês diretamente de lá sobre o papel do gestor de projetos no novo normal. Esse é o segundo painel de uma série de 4 que você terá acesso hoje. Ao final do dia, vamos fazer um encontro ao vivo com vários convidados, incluindo o presidente da FIA, Isaac Kruglianskas, o diretor de inovação do Hospital Albert Einstein, Dr. José Cláudio Terra, o head de marketing estratégico de parcerias da Vivo, Marcelo Trevisani, o CTO da Agência África, Fábio Palma, e eu, para discutirmos Open Innovation na prática e falarmos sobre como a inovação aberta é o novo imperativo para a evolução dos mercados. Aproveite! Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rafael Alecrim, eu atuo na área de gestão de projetos na Airbus, a empresa aeronáutica sediada na França, na região sul da França, em Toulouse. E estou honrado de estar falando aqui com vocês hoje sobre gestão de projetos e esse cenário que nós temos vivido de pandemia, esse momento difícil, esse momento de transformação e ao mesmo tempo um momento de oportunidades. Bom, e para a gente fazer um entendimento sobre esse cenário, eu gostaria de começar falando sobre o cenário externo, o contexto dos fatores externos ao gestor de projetos, ao projeto e às empresas que tem sido ocasionado por essa pandemia. Bom, vocês já devem ter ouvido falar do conceito de VUCA, que é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Mas, embora muitos pensem que é um buzzword, mais uma palavra, mais uma modinha, se nós realmente removemos o preconceito, removemos o julgamento e entendemos esses 4 pilares e do que eles dizem respeito, nós vamos perceber que, na verdade, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar o VUCA de uma maneira nunca antes vista. Então, vamos abordar um pouquinho primeiro sobre a volatilidade. Em palavras simples, né, eu não pretendo aprofundar em nenhum tema, apenas passar um panorama da análise externa no momento. Então, a volatilidade na verdade, são os desafios inesperados. São os desafios que nós também temos com uma enorme instabilidade e não sabemos quando acaba. Então, quando nós temos duração imprevista, fatos inesperados, consequências inesperadas e situação, cenário, pessoas e clientes instáveis, nós temos o que nós chamamos de volatilidade no VUCA. Seguindo no I de incerteza, na verdade a sigla é VUCA, mas é de uncertainty, que é incerteza, né? E o que nós temos sobre a incerteza? São as regras e as necessidades do mercado que mudam o tempo todo, não estão certas e não são fixas. Você não sabe com muito detalhe como vai ser o dia de amanhã, quais são as oportunidades que existem, quais são as ameaças que estão por vir. Então, nós temos vivido intensamente as incertezas, não sabemos o que vai ser do futuro, não conseguimos planejar uma semana, nossos planos de viagem frustrados, nossos planos de negócio muitas vezes frustrados. Então, esse é um cenário real de incerteza que nós estamos vivendo. Quanto à complexidade, que é o terceiro fator do VUCA, nós estamos recebendo um volume esmagador de variáveis e informações sobre o mercado. Então, de tudo quanto é tipo de informação e tudo quanto é tipo de variável, o mundo se tornou muito complexo nos dias de hoje. Atividades que antes eram muito simples de serem feitas, como comprar uma passagem de um avião e visitar um cliente, hoje se tornou praticamente impossível. Então nós temos que buscar alternativas, buscar meios de fazer de forma diferente. As necessidades dos clientes mudaram completamente, as prioridades mudaram, o poder aquisitivo mudou, a economia está muito diferente do que estava em janeiro, fevereiro deste ano. Então, o quarto fator que eu gostaria de falar sobre o VUCA é a ambiguidade, que simplesmente é que a relação entre causa e efeito não é clara. A gente não consegue entender
através de uma causa, qual o efeito, ou tentar chegar na causa raiz que gerou determinado efeito. Tem sido muito complexo e nada intuitivo, né? Então, esse é o cenário que também nós temos vivido. Então, por essa razão, eu trouxe inicialmente o contexto do VUCA para trazê-lo como atual e não como um buzzword, porque é o que realmente nós estamos vivendo e nós podemos experimentar na pele. Quem conhecia o VUCA, quem se preparou para isso, quem conhece a abordagem, conseguiu e tem conseguido lidar melhor com esse cenário de crise. Bom, dado esse fator externo, essa apresentação do fator externo, nós temos o seguinte: como tem sido para as empresas e para os gestores de projeto atuarem nesse novo cenário? Logicamente, existem as empresas que conseguiram reagir a esse cenário e outras que já têm sido declaradas, vocês podem ver na mídia, empresas declarando falências gigantes do mercado que nunca se imaginou que elas pudessem passar por um colapso, abrindo o processo de falência em diversos países. Então, mas também outras empresas que a gente nunca ouviu falar e de repente apareceram como novos unicórnios ou empresas que cresceram muito em reputação por causa da crise, digamos que por causa deles estarem preparados estrategicamente para essa mudança. Então vamos começar pelo gestor de projetos. O gestor de projetos que tem se sucedido, que tem ido bem nesse cenário, basicamente, no meu ponto de vista, são dois fatores que têm ajudado muito. O primeiro é a quebra dos limites geográficos, ou seja, a mente e as oportunidades têm se expandido para que projetos de âmbito global, escala de produtos tenham sido alcançadas, porque o mundo está mais aberto, os times, as empresas, elas estão abraçando mais o digital, abraçando esse novo formato, e também tem economizado muito em viagens, tem economizado também a questão de emissão de gases poluentes, então o planeta também agradece essa questão de a gente estar poluindo bem menos, usando conscientemente os meios de transporte, os meios de locomoção, o que também vem ser um problema e oportunidade para as empresas que atuam nesse segmento de transporte, de locomoção, seja qual for o meio. Então, vamos lá, times remotos também. O gerente de projeto tem tido facilidade em trabalhar com times em localidades distintas, podendo agregar recursos que antes não estariam disponíveis pela questão de localidade. Tem sido fácil contratar pessoas de outros países, de outros continentes e dialogar e desenvolver produtos junto em tempo real. E também, logicamente, aqueles que têm utilizado ferramentas colaborativas de trabalho, seja as de videoconferências, que essas são as básicas que a gente percebe no primeiro momento, mas aquelas outras que auxiliam também no dia a dia, como você editar um trabalho, editar um código de programação, editar uma apresentação, tudo em simultâneo, podendo versionar, podendo colaborar, comentar, compartilhar, mesmo as pessoas não estando sentadas, não estando juntas. Isso tem ajudado muito. Então, basicamente são essas as ferramentas que têm ajudado o gestor de projetos que estava preparado a se suceder bem nesse mercado, do ponto de vista de skills pessoais, né? Agora, no ponto de vista da empresa, antes de falar de como as empresas têm realizado, eu gostaria só de fazer uma pequena classificação das empresas que estão no mercado em relação à análise do cenário externo. Então, tem aquelas empresas, primeiramente, que já têm o DNA digital, já tem transformação na veia, cada minuto é uma ideia nova, é ideação, é o tempo todo buscando novas formas de fazer, novas formas de surpreender o cliente. Então, essas empresas estão nadando de braçada hoje no cenário. Logicamente que existem algumas oportunidades que, por exemplo, embora a empresa estivesse muito bem posicionada, a necessidade do cliente pode ter desaparecido. Esse é um fator de risco também que tem que ser analisado. Mas, novamente, cabe a flexibilidade das empresas em analisar, entender a melhor forma de se reposicionar, de buscar novos mercados, novas oportunidades, desde que elas venham resolver um problema real do cliente. Entrando no segundo âmbito de empresas, nós temos as empresas em transformação, ou seja, aquelas empresas que estavam caminhando independente do cenário, mas já existia, do status, mas já existia a consciência de que a transformação digital, a transformação, a revolução tecnológica era necessária, e já se estava no processo sendo trabalhado. E uma terceira categoria de empresas são as empresas clássicas, as empresas que não
tem uma abordagem digital, não tem essa abordagem de conexão, de colaboração, por muitos fatores. Algumas vezes por realmente estar atrasada no entendimento de mundo, outras vezes simplesmente porque o tipo de negócio que a empresa está gerenciando ou está cuidando não requeria ou não requer essa evolução, mas normalmente existe alguma solução digital, uma de transformação que possa fazer a empresa se desenvolver, mesmo que não seja no seu negócio, mas desenvolver novos negócios, novas soluções. Então, separando entre empresas de DNA digital e transformação e clássicas, eu gostaria de abordar os impactos que essa pandemia, que esse cenário causou nas empresas. Vamos lá. As empresas de DNA digital, elas evidentemente não tiveram nenhum impacto organizacional crítico. Ressalto que a questão de necessidade do cliente ou a demanda do produto ou serviço que elas entregam, se essa necessidade continua existindo ou não, essa é uma outra análise mercadológica que precisa ser feita. Mas, no ponto de vista organizacional, nenhum impacto significativo nesse tipo de empresa. Já as empresas que estavam no processo de transformação, dependendo do status da transformação, se era uma transformação muito no início ou se já era uma transformação mais avançada, isso vai diferenciar como as empresas reagiram. Se elas estavam caminhando no intermediário para uma transformação mais avançada, essas empresas elas aceleraram, elas colocaram um turbo na transformação, na estratégia de transformação, e tem se mostrado bem sucedido que as pessoas também, além da estratégia de tecnologia, de instalação de recursos, as pessoas, como estão abraçando o digital como nova forma de trabalho, tem sido mais fácil e o convencimento da mudança, a gestão da mudança tem sido mais simples, porque o mundo inteiro está falando na mesma coisa. Então, não é só uma empresa querendo sair na frente na transformação, é transformar ou morrer. Infelizmente para alguns, felizmente para outros, né? Como a perspectiva que você observa o cenário. Já as empresas de gestão clássica, o caminho para a sobrevivência, digamos assim, caso elas necessitem de transformar, é realmente fazer parcerias com startups, fazer a aquisição de produtos e serviços de suporte dessas empresas que já têm o DNA digital, porque através disso vai acelerar muito o desenvolvimento e as empresas podem, com uma certa velocidade, se adequar e continuar prosperando nesse cenário. Mas é muito importante que não se comece do zero agora, não é momento de tentar desenvolver uma nova tecnologia. Nesse cenário onde as coisas estão acontecendo rápido demais, eu acredito que os projetos, as iniciativas, elas sejam muito mais focadas a agregar o de melhor que existe e colocar essas empresas que começaram na gestão clássica, colocar no mesmo patamar das avançadas em transformação e nas de DNA digital. Ou seja, não há tempo a perder e não dá tempo de reinventar a roda. Então, análise de projetos, o gestor de negócio, o tomador de decisão, precisa agir rápido para essa mudança do digital. E existem muitas consultorias boas de qualidade com abordagens e métodos para que isso seja feito. Então é um ganha-ganha. Existe a necessidade das empresas clássicas em se transformar e as empresas prestadoras de serviço e consultorias que já têm o DNA digital têm aí um novo cliente, um potencial de mercado que está sendo explorado principalmente por conta da crise. Veio a acelerar a demanda do produto e serviço que estava sendo produzido. Bom, já falamos sobre os fatores externos, sobre o gestor de projetos e sobre o contexto das empresas nos 3 níveis da análise que nós estamos fazendo. Então agora, feita essa análise, vamos falar um pouquinho de plano de ação. Fazendo essa análise, entendemos o que é na teoria, quais são os tipos, como as empresas têm reagido. Mas e agora? O que nós precisamos fazer para prosperar e para continuar desenvolvendo dentro desse novo cenário? Então vamos falar um pouquinho de plano de ação. Do que nós chamamos de soft skills, do conhecimento ali intrínseco da pessoa, dos fatores comportamentais, eu vou citar algumas técnicas que, sem entrar em detalhe novamente, isso é só uma análise superficial, uma análise de visão geral do cenário, mas eu gostaria de entregar algumas sugestões que podem ser utilizadas para a melhoria das pessoas e das empresas. A primeira delas, novamente uma outra palavra que tem sido considerada buzzword, mas precisamos desmistificar, precisamos tirar o preconceito que nós temos colocado sobre essas palavras e realmente, em algumas delas, algumas realmente são buzzwords, mas outras, algumas que eu estou colocando, eu realmente acredito que haja algo bom para ser colocado.
A primeira habilidade que eu gostaria de falar é sobre o mindfulness, que seria a consciência plena. A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu falei, puxa vida, mais uma história da carochinha. Mas, na verdade, quando eu realmente parei para prestar atenção, eu fui obrigado a assistir uma sessão de mindfulness, foi que daí, já que eu estava na sala mesmo, vamos ver o que eu tinha para aprender. Daí, nessa situação, eu comecei a entender, ouvir, abrir, e de repente eu pensei, nossa, me parece que é algo interessante. E à medida que eu fui removendo o preconceito sobre o mindfulness, sobre a consciência plena, eu fui realmente entendendo que muito do que está dentro da nossa cabeça, muito do que nós estamos pensando, não agrega valor. Existe um estudo em Harvard, pelo menos eu não li o estudo, mas eu tive notícia sobre ele, é que nesse estudo concluiu-se que 47% do que as pessoas pensam, ou estão pensando no passado, ou estão imaginando o futuro, ou estão fazendo julgamentos sobre coisas que não têm controle. Ou seja, com a conclusão disso, nós estamos desperdiçando 47% do nosso capital intelectual com pensamentos que não agregam valor. Lógico, eu não estou dizendo aqui que a gente só precisa pensar no presente e nunca pensar no futuro ou no passado, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que é importante que nós conscientemente decidamos pensar no futuro para fazer estratégias, lembrar do passado por fatores emocionais, ou também para não esquecer de onde viemos, do que aprendemos, e sempre estar focado também em saber onde está, saber o presente, qual é a sua situação, entendimento do mundo e do cenário onde você está instalado. E não fazer como a música dizendo que é deixar a vida nos levar. Nós precisamos estar conscientes e com consciência plena para que nós tomemos as rédeas e o controle da nossa caminhada. Então essa é a primeira. Por que eu estou falando de mindfulness para skills de gestor de projetos? Porque nós temos sofrido tanta influência de mídia, tanta influência de notícias negativas, guerras políticas, incertezas e preocupações e demandas com pressão, que nós começamos a perder o controle da nossa prioridade e começar só a reagir ao cenário e o fator emocional também cair. Então, uma dica para procurar algo a respeito do mindfulness que eu realmente acredito que vai agregar valor. Um segundo ponto, que é um pouco mais filosófico, digamos assim, que seriam as práticas estoicas. É um nome difícil, mas eu vou simplificar. Existem outras abordagens filosóficas que caminham na mesma linha, mas eu vou dar o exemplo das práticas estoicas, porque é uma forma muito simples de entender no meu ponto de vista. Praticamente é a busca por mente inabalável, domínio das emoções e aceitação da realidade. Então, mente inabalável é você ter controle, novamente, sobre os seus pensamentos, está muito ligado ao mindfulness, isso, mas também o domínio das emoções, você não é virar um robô, mas você saber quando empregar suas emoções, você saber ter o controle, você saber ter o discernimento sobre as suas emoções e poder controlá-las para que você consiga ser bem sucedido na gestão de projetos. E nós vamos dar exemplo de como nessa pressão você consegue gerenciar um projeto quando a pessoa está mais preocupada com medo da pandemia, com medo de perder o emprego, com muitos fatores que trazem pressão, que bloqueiam o desenvolvimento dos projetos e das atividades. Então, ter o domínio sobre a mente, sobre as emoções e aceitação e entendimento da realidade também. Quanto à aceitação da realidade, eu gostaria de incluir o ponto que aceitar a realidade não quer dizer que você vai passivamente apenas observar a realidade sem fazer nada. A vida é assim, deixa pra lá. Mas você aceitar como a vida é, como a realidade tem se apresentado, sem viés de negativismo ou positivismo. Análise fria da realidade, aceitação da realidade, para a partir disso criar o plano de ação, criar o projeto, criar a atividade que você precisa para realmente caminhar com a sua empresa, caminhar com o seu projeto para um futuro que faça sentido, um futuro perene. Bom, e por último, em soft skills, eu gostaria de mencionar que é muito importante também
questão do marketing e comunicação pessoal. Porque marketing e comunicação pessoal, quando você está no contexto físico, é uma coisa muito importante também, mas o virtual não é muito intuitivo para todos. É um novo ambiente, uma nova forma de se comunicar, ou seja, redes sociais, vídeos, entre outras formas que você tem, outros canais de comunicação, outros canais para você vender o seu produto, o seu serviço, o seu projeto. Então, é muito importante que você desenvolva ou adapte os seus conhecimentos em marketing e comunicação pessoal. Ok? Então, avançando um pouquinho para os hard skills, agora quais são os métodos que nós precisamos para superar essa crise e seguir adiante? Na verdade, eu vou dar algumas linhas de metodologia, mas eu não vou apresentar uma metodologia específica que resolva. Mas vamos dar o primeiro exemplo. As abordagens de Lean Agile. Não só Agile e não só Lean, porque uma definição simples, né, não literal do que eu entendo sobre o Lean Agile, é que o Lean ele é você produzir um produto com excelência, com qualidade, no menor prazo e no menor custo possível, satisfazendo o cliente, obviamente. Agora, o Agile ele vem a complementar com MVPs, que são produtos mínimos viáveis, ou seja, entregar iterativamente valor para o cliente. Não deixar o cliente 2, 3 anos esperando por um produto perfeito, onde o cenário, o mercado pode ter mudado, como nós já vimos no VUCA, e quando você terminar o produto, você terminar o projeto, o cliente já não precise. Então, essa questão do ágil é você entregar pequenas versões do produto e indo evoluindo conforme a necessidade do cliente e a situação atual do mercado. É um diferencial competitivo enorme em momentos como esse. Agora, em relação também a hard skills, você precisa conhecer ferramentas modernas de gestão e colaboração. Seja também não só de gestão de projetos, mas também de compartilhamento de informações, canais de comunicação novamente, que são os canais digitais, como ferramentas de gestão e colaboração. Então, sem essas novas ferramentas, fica muito difícil você fazer a gestão de projetos no papel, como diria, né? Nós precisamos avançar muito nisso se ainda não estamos nessa fase. E todo dia vem surgindo novidade, então nós precisamos sempre estar antenados nas tendências de ferramentas e métodos, mas também não ficar desesperado por sempre estar na vanguarda. É importante achar o equilíbrio entre aquela ferramenta que está dando certo e te dá flexibilidade suficiente para resolver o seu problema. Lembrando que ferramenta é ferramenta, ela tem o propósito de te ajudar a desenvolver alguma coisa. Então, o foco é no que você está desenvolvendo. E, por último, ciência de dados. É fundamental, sob a minha perspectiva, que o gerente de projetos ele tenha capacidade de compreender as vantagens que a ciência de dados pode dar ao seu projeto, ao seu negócio, ao produto que ele está desenvolvendo. Por quê? Eu tenho o engenheiro da computação, cientista de dados que tem esse conhecimento e pode ajudar. Sem dúvida, mas você precisa saber das possibilidades minimamente das ferramentas de ciência de dados para considerá-las como pilar estratégico do seu projeto, quase sempre que aplicável. Por quê? Porque sem o conhecimento, você, lá no início do projeto, lá no planejamento, se você subestimar a necessidade de ciência de dados, o risco enorme é que o seu produto não se conecte com a necessidade incerta, complexa e volátil do seu cliente. Então, muita atenção também às ferramentas de ciência de dados. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de passar. Quais são alguns projetos, ideias de projetos que podem ser úteis nesse momento? Independente de qual fase a empresa está, lógico, dependendo da fase, o que vai acontecer é a intensidade com que você precisa aplicar soluções. Mas algumas ideias de projetos para a gente poder seguir, ou iniciativas para a gente poder avançar na gestão de projetos. Bom, a primeira, cultura de foco do cliente. Muito se tem falado em voz do cliente, ouvir o cliente e seguir o que o cliente tem falado. Mas as empresas, para terem um diferencial, estarem um passo à frente nessa estratégia, é necessário que consiga enxergar o seu próprio produto, o seu próprio serviço, a sua própria empresa, da perspectiva do cliente. Não só ouvindo, mas tentando colocar o chapéu do cliente, tentando colocar as botas do cliente e entender qual é o valor que você agrega para esse cliente.
É muito interessante que nós vemos empresas que são apaixonadas pela sua tecnologia, mas se esquecem que essa tecnologia tem o propósito de servir o seu cliente. Então você pode desenvolver uma tecnologia super complexa que não tenha demanda. Então, qual vai ser a utilidade dessa tecnologia que você está desenvolvendo, se não a sua satisfação pessoal e desperdício de dinheiro? Então, muita atenção sobre a perspectiva do cliente e analise a sua empresa, o seu produto a partir dela, que isso vai te dar insights poderosos de como avançar na configuração, na organização da sua empresa, na gama de produtos e serviços e nos projetos que você prioriza. Então, foco do cliente. Bom, um segundo, vamos voltar a falar de ciência de dados, mas agora no ponto de vista de planos de ação, porque se a sua empresa não tem uma plataforma de ciência de dados que vai desde a informação sobre o seu cliente até os dados que vêm do seu fornecedor, passando por toda a sua cadeia de produção, seja digital, seja física, você está perdendo uma oportunidade fantástica de correlacionar esses dados e gerar esses insights para ver quais são os gaps que você tem de tempo, de produto ou novas oportunidades que você não enxergaria fazendo uma análise individual de planilhas e informações de relatórios. Porque as ferramentas modernas de ciência de dados, elas têm correlacionado dados que não são intuitivos para a gente. Existem modelos de inteligência artificial que permitem que você associe dados de quantidade de peças que deram problema num fornecedor com um efeito em problemas do cliente 2, 3 anos à frente na linha de produção, quando o cliente já está trabalhando com o produto já há um longo período. Então, você conseguir ter essa análise ponta a ponta dos dados da sua empresa, do produto e serviço que você proporciona, pode te dar uma vantagem competitiva absurda. Então, essa é uma dica interessante também. E por último, eu gostaria de passar sobre experimentação. O que é isso? É você sempre estar buscando novas formas de satisfazer o cliente, tentando, testando, verificando a aceitação do cliente sobre o produto, aquela ideia que você está desenvolvendo. Eu compartilhei com um gestor recentemente uma ideia, eu busquei ser um pouco provocativo, mas justamente com esse intuito de ajudá-lo. Eu fiz a pergunta: o que uma empresa concorrente precisaria fazer hoje para quebrar a sua empresa, para passar à frente e para dominar o seu mercado? Primeiramente, ele olhou com estranheza, mas depois pensou: poxa, interessante essa pergunta. E daí a minha observação, meu comentário em seguida foi: por que você mesmo não desenvolve o próximo produto que vai, então, fazer a disrupção, vai substituir o produto que você tem hoje? Então, existem muitos exemplos que nós podemos falar de projetos, de produtos que deixaram outros obsoletos rapidamente. Por exemplo, quando a manteiga perdeu o mercado para margarina. Se você não conhece, é uma história bem antiga, lá dos primórdios, quando você está aprendendo gestão de projetos, mas é uma história muito interessante que um produto completamente diferente, mais barato, satisfez a necessidade do cliente, diminuindo muito a relevância do outro produto. Embora tenham características diferentes, sejam produtos em processos produtivos completamente diferentes, eles satisfazem a mesma necessidade do cliente, porém, uma delas alcançou uma relevância maior pela diferença de preço. Bom, eu espero que esse bate-papo tenha sido interessante, que você tenha aprendido alguns insights, e se você precisar de qualquer coisa, qualquer dica, fique à vontade de me procurar pelas redes sociais. Eu tenho lá o perfil no LinkedIn, Rafael Alecrim, você vai me achar facilmente, eu aceito todos os pedidos de conexão e agradeço muito a disponibilidade de vocês de me ouvirem por esse tempo. E agradeço também a FIA pela oportunidade de estar falando para esse público tão especial. Um grande abraço e até a próxima. FIA Online. Amplie o seu mundo. Espero que você tenha gostado de mais esse encontro. Ainda hoje teremos 2 painéis com discussões sobre desafios atuais e tendências no mercado. O próximo painel será logo mais às 16 horas com a Patrícia Mascagni da Visa, que vai contar o case do projeto Compre do Pequeno e a importância da inovação aberta para ajudar pequenos e médios negócios, especialmente em tempos de crise. Temos uma oportunidade única para você estudar na melhor escola de negócios do país. Uma bolsa de estudos de 20%, com pagamentos à vista ou parcelado em 12 vezes sem juros. Você terá acesso a aulas atuais e ao vivo, com metodologia 100% digital. Não perca!
Dê o primeiro passo para conquistar o seu certificado e fazer parte da comunidade FIA Online.